a equação segundo grau, tá certo? A equação segundo grau ela é uma equação diferente das outras, porque ela vai ter um dos seus termos elevado ao grau 2. Você viu que aqui, ó, ax ao quadrado. Se esse termo não existisse, você só ia ter bx mais c, ou seja, não seria a equação segundo grau, porque quem diz o grau da equação é o maior número que você achar em cima da incógnita, ou seja, a incógnita seria o x. Então aqui, ó, o x está elevado a nada, o que a gente sabe que é 1, não é? Quando não tem nada é 1. E o outro x está elevado a 2. Como 2 é o maior termo em cima da incógnita, é o maior número. Então eu sei que essa equação é de segundo grau. Se eu tiro isso daqui, essa equação deixa de ser de segundo grau e começa a ser de primeiro grau. Entendeu? Então o que acontece? Dos três termos de uma equação do segundo grau, esse primeiro é o único que não pode deixar de existir. Ele tem sempre que estar aí. Então, não vai existir a equação do segundo grau sem ter o termo elevado ao grau 2. Tá certo? Pronto. Aí, o que é que acontece? Uma coisa que você tem que sempre lembrar, isso que eu acabei de falar, o A sempre vai ser diferente de zero. Sempre, sempre, sempre. O B e o C não é obrigatório, ele pode não existir, mas o A tem que existir se você quiser uma equação de segundo grau, tá certo? Porque o A é aquele termo que simboliza o primeiro, que é o que é elevado ao quadrado. Então eu tenho o quê? Eu tenho equações que são completas. O que seria uma equação completa? Seria aquela equação com os três termos. O primeiro, que é elevado ao quadrado, o segundo, que é elevado a 1, e o último, que não é elevado a nada. Por quê? Porque aqui seria o grau 2, aqui seria o grau 1 e aqui seria o grau 0. Por que 0? X elevado a 0 não é 1, porque qualquer número elevado a 0 é 1. Então, 1 vezes C seria C mesmo. Então, não precisa colocar grau 0. Eu só preciso colocar o 1 e o 2. Entendeu? Pronto. Quando a equação tem os três termos, eu digo que ela é uma equação completa. Ela vai ter o grau 2, o grau 1 e o grau 0. Como aqui nesse exemplo eu tenho os 3 graus. É uma equação do segundo grau completa. Mas ela pode não ser completa, ela pode ser incompleta. E quando é que ela é incompleta? Ela é incompleta como? Nesse caso aqui, ó, você tem o A e o B. Mas o C você não tem, o C é 0. É uma equação de segundo grau? É, porque tem o grau 2. Só que ela é incompleta, porque falta o grau 0. Falta o C. Entendeu? Aqui, ó, eu tenho o grau 2, mas eu não tenho o grau 1. Eu só tenho o primeiro e o último termo. Ou seja, o termo do meio, que traz o grau 1, ele é 0. É equação de segundo grau? É, porque está aqui o 2. Mas é incompleta por não ter os três termos. Tá claro? Aqui, ó, o que aconteceu? Eu tenho o grau 2, mas não tenho nem o 1 nem o 0. Pode acontecer. É uma equação de segundo grau porque tem o grau 2, mas ela é incompleta porque faltam dois termos nela. Os dois foram anulados, é 0. Então, entendeu como é que você identifica uma equação de segundo grau? Você precisa ter o grau 2. Agora, se ela vai ser completa ou incompleta, isso aí vai depender de como ela é estruturada. Se tiver os três termos, completa. Se tiver só 2, já é incompleta. Se tiver só 1, então também é incompleta. Agora, lembrando que pode faltar o segundo e o terceiro. O primeiro, que traz o grau 2, isso aí não pode nunca faltar. Tudo bem? Tá claro, né? Aqui, vamos ver os coeficientes, tá? Os coeficientes da equação do segundo grau. Esses coeficientes são esses valores que acompanham a equação. Isso aqui, ó. Ou seja, são os números. Na equação você vai ter letra e número. A letra vai trazer o grau da equação. O número vai vir acompanhando essas letras, tá certo? Esses números eu chamo de coeficiente.
É a primeira coisa que a gente tem que aprender quando vai estudar, vai resolver uma equação de segundo grau, é aprender a identificar esses coeficientes, tá certo? Quando você olha aqui, ó, essa aqui seria a equação completa. Se ela é completa, ela tem 3 coeficientes, 3 números que acompanham essas letras. Sem falar que numa equação do segundo grau completa, você sempre vai ter um termo que não tem número, que não tem letra, que é o C. Esse C, por ele nunca vir com letra, a gente chama ele de termo independente. Ele não tem letra, você só vai achar letra no grau 2 e no grau 1, nele não. Mas ele ainda é considerado um coeficiente da equação. Então, você tem aqui, ó, eu coloquei um exemplo de uma equação de segundo grau completa. E aqui você tem A, no lugar de A, o número 5. No lugar de B, o número menos 2. Não esqueça que o número acompanha seu sinal, tá? E o C, que é o termo independente, ele tá aqui e eu disse que ele era mais 3. Então, se eu disser para você quais são os coeficientes dessa equação, você vai olhar e vai dizer, deixa eu ver. Quem está acompanhando o x ao quadrado sempre é o A. Sempre é o A. Para lhe confundir, algumas provas fazem o seguinte, não botam a equação na ordem certa. Coloca o grau 2 no meio, o grau 1 no final, e aí confunde, porque você acha que o grau 2 sempre é o primeiro. Não, observe. Na hora que você for dizer qual é o grau, qual é o coeficiente daquele grau, você precisa olhar. Aqui, ó, eu sei que 5 é A, porque o 5 está acompanhando o x ao quadrado. E quem acompanha o x ao quadrado sempre é A. Entendeu? Então, A é 5, porque é o primeiro termo. Se tiver fora de ordem, você organiza. Sempre lembrando que o x ao quadrado é o primeiro, tá? B. B sempre acompanha o x de grau 1, aquele que não tem nada em cima. Então, o que acontece? B é menos 2. Independente da ordem que ele estiver escrito para você, quem está acompanhando o x com grau 1 é o B, tá certo? E aquele que está sozinho, que não tem letra nenhuma, é o C. É o termo independente. Independente de onde ele esteja na equação, se ele está só, ele é o termo independente. C é mais 3. Tá claro? Então, ó, vamos ver aqui. Vamos dar uma treinada aqui nesse exercício. Eu quero o valor de A, B e C dos 3, tá? Então, o que é que acontece? Quem seria o coeficiente A aqui? O coeficiente A é quem está acompanhando o x ao quadrado. Então, eu sei que A é 5. Ok? Se eu quiser saber quem é o B é quem está acompanhando o x com grau 1. É esse aqui. Eu sei que é 2. E o C é aquele termo independente. Aquele que não tem ninguém acompanhando. Que no caso é quem? 1. Certo? Entendeu? Aqui, ó. O que aconteceu? Quem seria o A? O A seria o que está com o x ao quadrado. Quem é que está com o x ao quadrado? O 5. Veja que ele colocou em outra posição. Você estava esperando que ele estivesse no início da equação. Mas ele pode fazer isso para lhe confundir. Então, você tem que lembrar sempre o seguinte. O A é quem está sempre de frente diante do x ao quadrado. Então, ele não está aqui, não. Ele está aqui, mas ele ainda é A. Porque é ele que está ao lado do x ao quadrado. Então, aqui é 5. Tudo bem? E quem é o B? O B é esse. Por quê? Porque o B sempre é aquele que está de frente, diante do x com grau 1. O B é 3. E o C? O C é 6. Por que o C é 6? Porque o C é o termo independente. É aquele que não acompanha de nenhuma letra. Tá bom? E por último aqui, o que é que você tem? Quem é o A? O A é o do x ao quadrado, como a gente já sabe. O A é 3. O B é o do x, que eu sei que é o 9. E o C
Nesse caso ele não tá, então eu sei que ele é 0. Porque ela é incompleta e eu não tenho C, tá bom? Então, ó, a gente vai parar e eu vou continuar depois, tá bom?